que eu seja tua casa, que eu seja tua morada. Amém? Amém. Amém. Mais uma vez, nós queremos dar as boas-vindas para você que, mais uma noite, né, durante essa longa semana, a gente sabe que é muito cansativo, mas graças a Deus o Espírito Santo tem tocado a vida de cada um que se fez presente essa noite. Amém? Neste momento eu convido a igreja a se colocar de pé e juntos nós entoarmos o hino inicial, Hoje é o Tempo. Hoje é o tempo de buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos e rogar por poder, permitir que o Senhor possa então atuar com milagres espirituais. Para ser usado é preciso orar com fervor, suplicando pela libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mal e o batismo do Consolador. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo de se apaixonar por preceitos sagrados, pelas coisas do céu, para ser purificado pelo sangue da cruz, e a esperança então proclamar como um poder que ninguém jamais viu. Nós seremos canais para pregar salvação, viveremos na graça para a glória de Deus, e a seara então surgirá. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar.
mais íntimo do próprio Deus. Ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, meu Deus, por mais essa noite estarmos aqui louvando e engrandecendo o teu santo nome. Que o Senhor venha perdoar toda falha, todo pecado, que nós possamos sair daqui cheios e reavivados do teu Santo Espírito. Obrigado por tudo, abençoa cada adorador que está aqui presente e também os que não estão, Pai. Que o Senhor possa enviar o teu Santo Espírito para incomodá-los para estar aqui na tua presença. Fique conosco, fique com a programação, com o culto que se segue, que nós possamos sair daqui cheios e transformados com o teu poder. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, te peço e agradeço. Amém. Agora queremos convidar 2 pessoas aqui na frente, né, para orarmos pelo propósito dessa noite. Então podemos convidar aqui a irmã Leide e a irmã Tinha para estar orando aqui por esses propósitos de oração. E o primeiro motivo de oração que a gente vai orar é para que cada cristão viva cheio do Espírito Santo. E o segundo motivo, para que a plenitude do Espírito Santo me leve a uma vida de amor e dedicação à causa de Deus. O primeiro motivo é para que todos os cristãos vivam cheios do Espírito Santo. E o segundo, para que todos vivam na plenitude do Espírito Santo e levem uma vida cheia de amor e dedicação na causa de Deus. Vamos ajoelhar? Senhor Deus, estamos aqui na Tua casa para pedir proteção para nossas vidas. Amém. Também pedir que o Senhor venha nos abençoar, nos livrar de todo perigo. Amém. E derramar Seu Santo Espírito sobre cada um. Para que possamos receber o Seu Santo Espírito, precisamos ser limpos de coração, arrepender de nossos pecados e ter confiança em Tua plenitude. Amém. Nos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pai, continuando a Tua presença, aqui encontra Teu povo, Pai, que foram incomodados pelo Espírito Santo de vir ao Teu templo para Te adorar. Amém. Ó Pai querido, neste momento, Senhor, eu peço, Senhor, dos altos céus, que derrama o santo bom Espírito de cada um aqui, ó Deus. Amém. Que o Senhor esvazie o eu, Pai, e enche, Senhor, do Teu poder, da Tua graça. Amém. Somente em Ti, Pai, que nós encontramos o poder de receber o Santo Bom Espírito. Amém. Que o Senhor esteja no coração de cada um, que cada dia, que cada instante nós entregamos a Ti. Amém. Para que nós possamos ser melhor e ser semelhante a Ti também. Amém. Tudo isso eu te peço por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o nosso Deus seja louvado. Amém?
seguro em ti, ó meu Senhor. Cobre-me com tua mão, com teu poder, vem me esconder. Descansarei, descansarei, pois sei que tu és Deus, eu sei que tu és Deus. Descansarei, descansarei, pois sei que tu és Deus. Amém? Amém. Deus seja louvado. Amém. Obrigado, Maria. Obrigado, Uyara. Que Deus abençoe vocês. Obrigado vocês por estar aqui para juntos termos este momento de adoração, de louvor. Estamos muito felizes porque vocês se uniram a nós neste momento muito especial em que nos encontramos na casa de Deus para louvar, exaltar e glorificar o nome dEle. Vocês também que estão nos assistindo nas suas casas, sintam-se todos abraçados por nós, desejando que todos nós, os que estão aqui presencial e os que estão lá assistindo virtualmente, que todos nós sejamos alcançados pela bondade, misericórdia e amor de Deus. Estamos muito felizes. É verdade que a felicidade antecede, né, a tensão, a preocupação, porque na verdade nós estamos tratando de 10 dias de clamor e 365 dias de oração. E eu fiquei pensando, fazendo a minha contabilidade, e eu cheguei à conclusão de que nós estamos no 8º dia hoje, então nós temos agora a oportunidade de termos 8 dias de clamor e 8 dias de oração. Então, quando você clama e ora, o resultado não pode ser outro, né? Clamor, 8 dias de oração, de clamor, e 8 dias de oração, é oração dobrada. Então, se é oração dobrada, o poder é igualmente, obrigado, a oração dobrada, o resultado é o quê? Dobrado. E é por isso que nós estamos aqui. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Efésios 3. E deixem a Bíblia, por favor, aberta neste livro. É sobre ele que nós vamos discorrer nesta noite. Efésios capítulo 3 é uma carta escrita por Paulo à igreja de Éfeso. E esta carta, que já foi estudada também durante a lição da escola sabatina, traz mensagens muito importantes para nós. O sermão também é fundamentado, é baseado, deixa eu dividir aqui, nesta revista que todos vocês, a maioria de vocês tem, o Espírito Santo e o tema do fim. Na verdade, é um sermão temático. E o tema de hoje é a plenitude do Espírito Santo. Que lições nós podemos extrair? O que nós podemos aprender do estudo desse texto que vocês já fizeram? Certamente vocês já fizeram em casa. E vamos ver se a gente consegue acrescentar alguma coisa mais no estudo deste tema importante, o Espírito Santo e o tema do fim. No primeiro dia, vocês estudaram, nós estudamos juntos, eu estive aqui, e a Magnólia, de uma forma maravilhosa, discorreu sobre a pessoa do Espírito Santo. Também, no segundo dia, o Eduardo, de igual forma, ele discorreu sobre a promessa do Espírito Santo.
o terceiro e o quarto tema, nós unificamos e foram esses dois temas, que na verdade é um tema só, parte 1 e parte 2, foi estudado pelo pastor Felipe no domingo, pós-congresso. Na segunda-feira, quem esteve aqui foi a esposa do pastor, é a Andreina, né? Andreina. Ela discorreu sobre o fruto do Espírito Santo, parte 1. Na parte 2, o fruto do Espírito Santo, quem discorreu para nós foi o irmão Eliardo. Quem esteve aqui viu o que o Eliardo trouxe para nós de conhecimento. E ontem, a Marilene discorreu sobre as condições para receber o Espírito Santo. E hoje nós vamos tratar sobre a plenitude do Espírito Santo. E não é um assunto banal, não é um assunto casual, não é um assunto de só menos importância, é um assunto super importante. Todo este tema que nós estamos estudando, subdividido em vários subtemas, que eu já falei para vocês. Então, a mensagem desta noite, queridos, cujo tema é a plenitude do Espírito Santo, vai ser dividido em 4 partes. Será dividido em 4 partes, uma pequena introdução, a palavra revelada, está aí na revista de vocês, na nossa revista, palavra revelada, testemunho inspirado e vida transformada. Vamos ver o que nós podemos aprender disso tudo aqui, ao final, onde é que nós vamos chegar. Os motivos de oração já foram citados aqui. A Maria e a Yara chamou aqui algumas irmãs, a irmã Tinha e a irmã Maria Leide, para orar, e eles oraram. Só que Paulo, na carta dele, fala como motivos de oração: peço a Deus que, segundo a riqueza de sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no íntimo de cada um. Também convido os irmãos a refletir que as Escrituras Sagradas nos asseguram que é possível experimentar a plenitude da presença de Deus em nossa vida por meio do Espírito Santo. Outro momento para refletir: o que significa, na verdade, dizer que a plenitude do Espírito é resultado de um processo contínuo? Bom, então agora eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, aqueles que não abriram, no capítulo, qual capítulo? 3, de Efésios. Eu vou ler a partir dos versículos 16. Diz assim: para que... 16, capítulo 3, versículo 16. Antes de ler, quero fazer uma breve oração. Santo Deus, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, falar com poder ao nosso coração. Abra nossa mente, Jesus, para que nós possamos compreender a Tua palavra, guardá-la em nosso viver diário e praticá-la na nossa vida cotidiana. Por favor, Senhor, manifeste o Teu poder aqui e agora, para a honra e glória do Teu santo nome, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O texto diz assim, verso 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Verso 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, conclusão. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos,
conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É um texto maravilhoso de Paulo. O apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando que, aqui está falando, quando fala de Espírito Santo, queridos, eu quero que vocês tenham em mente que o assunto é sério, porque trata de poder, não é brincadeira, trata de poder, é a manifestação do poder de Deus em nós e através de nós, para que a sua vida seja transformada e a vida das pessoas com quem você se relaciona, de igual maneira, seja transformada também para a honra e glória de Deus. Então, nós estamos falando aqui de poder. Eu não sei se vocês conseguem entender a linguagem do poder, mas se você quiser pensar, pegando o exemplo humano, que é um pouquinho só, pense no poder que um delegado de polícia tem. Pense no poder que uma polícia tem de chegar cumprindo uma ordem judicial e chegar na tua casa e levar você preso. Poder. Pense no poder e autoridade que o prefeito municipal de Campos Belos tem. Poder executivo. Mas você também pode pensar no poder legislativo, o presidente da Câmara, das assembleias, no nível municipal, estadual e federal. Poder, segundo poder. E o poder judiciário também. Se você quiser entender um pouquinho sobre o que significa poder, caia na mão de um desses níveis de poder, e você vai ver o que é o poder. Então, quando Paulo está falando aqui de poder, ele não está brincando. Ele está falando que o cristão, ele é chamado para ter um relacionamento tão íntimo com Deus, que ele chega, e aonde ele chega, ele faz a diferença, porque Deus está com ele, e age por intermédio dele, para que as pessoas sejam alcançadas e salvas. Por isso, é que o texto aqui que eu quero destacar para vocês, é justamente o versículo que diz o seguinte: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus. O Paulo fala que do poder de Deus você só pode conhecer. Mas tem um outro verbo que Paulo dá a entender aqui por este texto em Efésio, que você pode fazer também. Nós só podemos conhecer e experimentar. Conhecer e experimentar. Está aí, olha. Conhecer o amor de Cristo, no versículo 19, e no versículo 20. E no versículo 20, conforme o seu poder que opera em nós, você pode experimentar, conhecer e experimentar. Mas o autor, Paulo, fala de largura, comprimento, altura e profundidade. Paulo fala de largura, comprimento, altura e profundidade. Tinha um hino que eu gostaria de colocar aqui para vocês, para ilustrar isso aqui, mas não vou colocar, vocês podem assistir depois na sua casa, que fala, eram 100 ovelhas. Quantos conhecem aqui essa música? Eram 100 ovelhas. Quem conhece? Todos nós conhecemos, eram 100 ovelhas. Se eram 100 ovelhas, o autor, o poeta, disse que essas ovelhas, que eram 100, ficou com 100 quantas? 99. Quantas se extraviou? Uma. Eram 100 ovelhas, o poeta canta isso, eram 100 ovelhas.
E eu vi um post esses dias que falava assim: eu não compreendo como que o poeta pôde romantizar isso, dizendo que o pastor deixou 99 e foi atrás de uma. Eu não consigo compreender isso. Até que essa uma fui eu. Até que esta uma sou eu. Até que esta uma foi você que experimentou estar do lado de lá, fazendo parte não das 99, mas da uma que se extraviou. Eram 100 ovelhas, uma se extraviou, mas o que o pastor fez? O que o bom pastor fez? Foi buscar. Isso tem uma aplicação imediata na sua vida, no seu relacionamento aqui na igreja, fazendo parte desta comunidade, mas tem também uma outra aplicação muito mais ampla, que é uma aplicação cósmica. Porque de todos os mundos que Deus criou, qual foi o único mundo que se extraviou? Planeta Terra, exatamente o planeta Terra. O único planeta. E Jesus fez o quê? Jesus fez o quê? Deixou os 99 mundos não caídos e veio a esta terra para salvar, para redimir você e eu. Gente, Paulo diz assim: a fim de poderdes compreender qual é compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. É impressionante isso. Isso deve tocar o seu coração. Isso deve impactar a sua vida. Se este amor extraordinário de Deus por você não te comove, não faz com que, não sensibiliza, não aquebranta o teu coração, porque você não compreendeu a largura. A largura, queridos, representa a amplitude universal, alcançando pessoas de todas as nações, tribos, línguas, sem exclusão. Quando você pensa em pregar o Evangelho, você não pode pensar num grupo específico, de grupos de favorecidos, de privilegiados. Eu fico pensando aqui, qual é a nossa estratégia de alcançarmos as comunidades indígenas, respeitando a sua cultura, porque levar Jesus para as pessoas não necessariamente significa aculturar os grupos diversos que tem no mundo, respeitando a sua realidade. Quando eu fico pensando, quem vai evangelizar os grupos calungas? Nós temos aqui várias comunidades de calungas. Nós temos aqui pessoas, aqui em Campos Belos, nós temos pessoas de diversas nacionalidades, diversos estados, com a sua cultura, com a sua característica peculiar. A abrangência, quando fala do amor de Cristo no seu aspecto de largura, é a amplitude universal. A salvação é para todo mundo, e não para um grupo exclusivo de privilegiados. Mas aí o autor Paulo fala de comprimento. Como é que eu vou entender essa questão de comprimento do amor de Cristo? O comprimento simboliza a natureza eterna, estendendo-se desde a eternidade passada até a eternidade futura. É um outro conceito que nós não conseguimos entender. A largura, Jesus veio para salvar todo mundo. O comprimento significa que este plano foi feito, foi elaborado e está sendo executado antes da fundação do mundo. A altura, quando Paulo fala em Efésios 3:18,
ele fala, a altura refere-se às alturas gloriosas, às quais Cristo nos eleva, desde o perdão, passando pelo novo nascimento. Olha o passo a passo: perdão, novo nascimento, filiação divina e a promessa da glória eterna. E a profundidade, queridos? O que significa profundidade? Indica o nível que Cristo desceu para te salvar, para me salvar, para nos salvar, alcançando o pior dos pecadores, a nossa maior indignidade e o fundo do sofrimento humano. Então, portanto, disso aqui, nessa parte introdutória da mensagem, eu quero que vocês, a conclusão é óbvia, está aqui clara. Nós devemos compreender essas dimensões. Não é apenas um conceito intelectual, mas uma experiência concreta do amor de Deus, capaz de transformar vidas, superar o desânimo e nos encher da plenitude de Deus. Vou repetir: compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade do amor de Jesus. Compreender essas dimensões não é apenas um conceito, um exercício intelectual aqui que nós estamos fazendo nesta noite, mas uma experiência concreta que você e eu devemos experimentar na nossa vida espiritual. Experiência concreta do amor de Deus, capaz de transformar vidas, superar o desânimo e nos encher com a plenitude de Deus, com a plenitude do Espírito Santo. Esse é o nosso desafio. Quando fala de plenitude do Espírito Santo, está falando que o desafio é muito grande, que você por si só não pode resolver. Você não consegue alcançar, você não consegue experimentar. Você acha que por suas próprias forças você vai conseguir. Não vai conseguir. Você só vai conseguir compreender e experimentar o amor de Cristo por você e pela humanidade, se o Espírito Santo estiver em você. Porque é este poder do Espírito Santo que vai capacitar você e vai aquebrantar o seu coração para você compreender essas verdades. Sem isto, queridos, não tem como você avançar. Agora precisamos avançar. O segundo aspecto do nosso, eu falei que está dividido em duas partes, a introdução, a segunda parte, a palavra revelada, está aí na revista. A palavra revelada. O autor, eu estou aqui com a revista, o autor, ele propõe vários textos aqui. Se você pegar aí, você vai ver que em Atos 4:31, fala que quando eles oraram, o que fez o lugar? O que aconteceu no lugar? O lugar tremeu. Eu vou repetir, vocês não entenderam. Quando aquele povo da igreja, os crentes da igreja cristã primitiva oraram, o que aconteceu com o lugar? O lugar tremeu. O lugar tremeu, Atos 4:31. Então, o outro exemplo está em Atos 9:17, que diz o seguinte: então Ananias entrou e impôs, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a fazer o quê? A ver, e fique cheio do Espírito Santo. E Romanos 15:13 diz o seguinte: e o Deus da esperança encha você de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E o primeiro texto, João 3:5-7, diz o seguinte: em verdade eu lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Como é que está? Vocês acham que vamos conseguir lograr êxito se
o Espírito, a revelia do Espírito Santo? Vocês acham que nós vamos fazer tremer este lugar aqui, a revelia, sem que o Espírito Santo manifeste o seu poder aqui neste lugar? Eu quero dizer para vocês que, fundamentado nos estudos que nós já realizamos até aqui, e temos 2 temas ainda pela frente, amanhã e depois, fundamentado no estudo, se você pretende uma vida espiritual, a parte, alienado, separado do Espírito Santo, eu digo para você, você está querendo uma impossibilidade, é impossível. Mas dentro desta questão da fundamentação bíblica, eu quero pensar o que está em Efésios 5:18. Efésios, o livro hoje é Efésios 5:18. Porque diante de 1, 2, 3, 4 aspectos positivos, eis que o autor traz aí uma advertência. O autor traz aí uma advertência que eu quero compartilhar com os irmãos. Está no versículo 18 do capítulo 5 de Efésios. Diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui, o que me chamou a atenção aqui, neste texto de Romanos 5:18-20, vocês podem estudar na sua casa, é o apelo de Paulo, um apelo dramático, para nós não nos embriagarmos com o vinho. E eu fiz uma pergunta para mim, uma pergunta honesta, de mim para mim mesmo. O que é embriagar com vinho? Como eu vou entender esse texto? Por que que o autor desta revista, estudando sobre o Espírito Santo e o tempo do fim, colocou uma advertência aí no quarto item? Eu vou falar para vocês, queridos. E eu estou tomando cuidado de ler, porque eu não quero cometer nenhum erro aqui, porque de vocês saírem daqui vazios e pior, com maus entendidos do que nós estamos tratando aqui nesta noite. O assunto é sério e então, como eu fui escalado para este dia, eu tenho que ser fiel, para que Deus possa falar: foste servo bom e fiel, foste fiel naquele momento em que você tinha que falar, você tinha que transmitir um aviso para a igreja, e você se acovardou e não falou. No céu não vai entrar os covardes. E o autor aqui está falando, colocou um aviso aqui de perigo. O perigo é: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:18-20. No contexto, queridos, no contexto da tríplice mensagem angélica, bom, se você aqui, que está aqui, e você que está me ouvindo aí na tua casa, nos assistindo aí na tua casa, se perguntar o que é isso, Rubens, o que é tríplice mensagem angélica, eu quero te dizer que pode nos procurar depois, para que a gente possa estudar melhor esse tema da tríplice mensagem angélica. No momento, eu quero dizer que esta tríplice mensagem angélica está registrada para nossa instrução e edificação espiritual em Apocalipse 14, 6-12, e diz o seguinte: a advertência sobre o vinho da Babilônia, que leva à devassidão ou dissolução ou ainda à libertinagem, é uma metáfora poderosa para a aceitação de doutrinas falsas e apostasia, resultando na perda do discernimento espiritual e lealdade a Deus.
no contexto da tríplice mensagem angélica, Apocalipse 14, 6 a 12. A advertência sobre o vinho da Babilônia, que leva à devassidão ou à dissolução ou ainda à libertinagem, é uma metáfora poderosa para a aceitação de doutrinas falsas e apostasia, resultando na perda do discernimento espiritual e lealdade a Deus. Aqui está o entendimento detalhado. E este vídeo, queridos, está sendo gravado. Eu gostaria que vocês consultassem depois. O vinho da Babilônia refere-se a ensinamentos falsos, tradições humanas, doutrinas contrárias à Bíblia que geram confusão espiritual, chamados de vinho da fúria da sua prostituição. Isso representa uma falsa adoração que se afasta dos mandamentos de Deus, especialmente em contraste com a adoração ao Criador mencionada na primeira mensagem. Embriagar-se. O que significa embriagar-se? Vamos definir. Embriagar-se significa estar sob o controle dessas falsas doutrinas, perdendo a lucidez e controle espiritual. É um estado de inebriamento com a falsa religiosidade que impede as pessoas de entenderem a verdade bíblica, agindo fora do controle do Espírito Santo. Estou na fundamentação bíblica. Devassidão. O que significa devassidão ou dissolução? O resultado dessa embriaguez é a falta de domínio próprio e o comportamento moralmente desregrado ou distanciado da santidade. No contexto profético, leva à aceitação da marca da besta ou à união com Babilônia. São todos conceitos que, se você aqui, que está presente aqui, na igreja, do setor Buritis, em Campos Belos, ou esteja nos ouvindo, assistindo pelas mídias, pela rede social, se quiser um estudo aprofundado sobre esses temas, nos procure, por favor, entrando, para quem está em sua casa, mande uma mensagem para o nosso link aí no YouTube. E para aqueles que estão aqui, procurem um dos anciãos, um dos líderes aqui da igreja, que certamente eles vão tratar desse assunto com vocês, com maior detalhes. Aqui eu não tenho tempo, o tempo já está avançando ali, e eu preciso encerrar. No contexto, o chamado da segunda mensagem, ao declarar, caiu a grande Babilônia, o segundo anjo faz um chamado para que o povo saia de influências falsas e não se torne cúmplice de seus pecados, lealdade à agenda de Babilônia. Em resumindo, não se embriagar com o vinho de Babilônia significa, dentro da tríplice mensagem angélica, rejeitar doutrinas falsas e apóstatas, que pervertem a adoração, escolhendo em vez disso a verdade do Evangelho eterno e a obediência aos mandamentos de Deus, o selo de Deus. E aí, queridos, eu encerro aqui a fundamentação bíblica, trazendo esse texto que está em Efésios 5, 18 a 20, onde ele fala o seguinte: não vos embriagueis com vinho. Dito isto, feitas estas explicações, eu vou passar agora para o testemunho inspirado. É óbvio que a revista aqui do testemunho inspirado cita alguns textos de Ellen G. White, mas eu estou aqui num ambiente, tanto lá da casa, que está assistindo pela rede social, como aqui é um público heterogêneo, é um público misto, então eu não vou usar aqui o texto do testemunho inspirado, pegando textos de Ellen G. White, está aí na revista, vocês podem ler, mas eu selecionei aqui alguns textos da Bíblia. 1 Samuel 16. E, a partir disso, eu poderia dar o meu próprio testemunho. 16.
16, 13. 1 Samuel 16, 13 diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Vocês querem ler o que diz aí o complemento desse texto? Vocês querem ler? Alguém pode ler? Muito bem. Momento em que Samuel, o homem de Deus, ungiu a Davi, o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Só que esse é um dos textos mais importantes da Bíblia. É um dos textos mais importantes da Bíblia. Porque no capítulo 16 de 1 Samuel, nos traz uma informação impactante, que é a unção de Davi. E o relato bíblico diz que a partir do momento que ele foi ungido, o Espírito Santo entrou em Davi. Mas sabe o que aconteceu no versículo 14? Alguém gostaria de ler? Versículo 14 de 1 Samuel 16. O Espírito Santo entrou em Davi, e de Saul, o que aconteceu com o Espírito Santo? A pior coisa, Magnólia, que pode acontecer na nossa vida, é o Espírito Santo se retirar das nossas vidas. Então aqui o clamor dos 10 dias de oração, é para que o Espírito Santo se aposse de nós, e que pela misericórdia de Deus, ele jamais se retire de nós. Exatamente, pelas suas atitudes incoerentes. Exatamente. E aí você está orando, você está clamando, mas nem ora. Por quê? Porque olha só, no versículo 23 de 1 Samuel 16, e sucedeu que quando o espírito maligno da parte de Deus, eu vou esperar porque eu estou ouvindo o folhear da Bíblia, e eu acho isso super importante, eu vou dar o tempo para o que vocês acham. Capítulo 16 de 1 Samuel 16, versículo 23 diz o seguinte: e sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, o que Davi fazia? Tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Queridos, é importante, assim, eu não tenho palavras para descrever isso para vocês, o quanto que é maravilhoso o Espírito Santo se apropriar de você, se apossar de você, e o quanto é terrível do ponto de vista espiritual para o crente, o Espírito Santo se retirar e o espírito maligno se apropriar de você. É isto que o autor, que Paulo está falando: não embriagueis com vinho. Tenha discernimento espiritual. As coisas espirituais se discernem de que forma? Espiritualmente. Agora eu quero avançar com vocês, nós estamos no testemunho inspirado. Vamos lá para 2 Reis 2:9. 2 Reis 2:9.
Segundo Reis 2:9 diz o seguinte: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, aqui está no contexto de Elias, profeta de Deus, um homem de Deus, ele estava já pronto, já estava quase indo para o céu, e Eliseu seguindo Elias, passava por uma cidade, Elias falava para Eliseu, fica aqui. Eliseu falou, não vou ficar não, fica aqui, não vou ficar não, vou te seguir. Passava em outra cidade, Elias falava para Eliseu, fica aqui, e Eliseu falou para Elias, não vou ficar, vou seguir você. Passou em outra cidade, Elias sempre pedindo para Eliseu, Eliseu, já não precisa me seguir mais. E Eliseu falou, eu vou continuar te seguindo. E aí, vendo Elias, que Eliseu já não ia se apartar dele, Elias diz para Eliseu, pede-me o que quiser, o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Qual foi o pedido de Eliseu? Oh glória, maravilha, é isso, queridos. Isto é poder, querido. Qual foi o poder que Elias teve? Qual foi o poder que Davi teve? Foi o homem segundo o coração de Deus, e mais do que isso, ele unificou todo o reino de Israel. Eliseu pegou o poder, a começar da travessia do rio Jordão. Ele atravessou, porque Elias bateu a capa, atravessou em seco. Quando Eliseu voltou com a capa de Elias, o que ele fez? Poder do Espírito Santo, fez a mesma coisa. Agora, queridos, isso foram dois homens, mas o nosso exemplo maior é quem? Qual é o nosso exemplo maior? Jesus. Então eu preciso compreender aqui, porque que a promessa do Espírito Santo é real. Eu gostaria que vocês abrissem Isaías 11, versículo 2. Nós estamos aqui no testemunho inspirado. Eu já citei o testemunho inspirado de Davi, quando ele foi ungido por Samuel, e o Espírito Santo se apossou dele. Eu já tive aqui o testemunho de Eliseu, quando ele pediu porção dobrada do Espírito Santo, e ele recebeu a porção dobrada do Espírito Santo. E agora nós temos uma profecia aqui: repousará sobre ele quem? Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Olha as dimensões: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento ou de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Essa é uma promessa. Isaías é o profeta messiânico, e aqui está uma profecia alusiva a Jesus. Mas em Isaías 61, por que Jesus desejou ter repousando sobre ele o Espírito do Senhor? Isaías 61, 1 e 2, 3, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías 61, 1 e 2, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para fazer o que, queridos? Pregar boas novas a quem? Aos quebrantados, curar os quebrantados, libertação. Vocês estão brincando comigo? Isso é poder, isso é poder. As pessoas chegam aqui, ou as pessoas estão lá, de que forma? Arrebentadas. E quando elas chegam aqui, elas têm o quê? Libertação pelo poder de quem? Então, quando o profeta Isaías
coloca isso para Jesus, nós temos que ver se isso se cumpriu na vida de Jesus, não é? Eu não posso terminar esta mensagem sem compartilhar isso com vocês. Mateus 11:5, Novo Testamento. Novo Testamento. Mateus 11:5 diz assim: vai lá, diga para João Batista, que está preso, sem entender por que ele está preso. Vai lá, o versículo 5, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Queridos, Jesus cumpriu a profecia? A profecia se cumpriu em Jesus? Tá certo, então vamos lá, Lucas 7:22. Lucas 7:22. Estou concluindo, irmãos. Estou concluindo. 7:22. Vai lá e anuncia a João. Vai lá e anuncia a João. Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Amém, por isso. E Lucas 4:17-18. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez isso? Com qual poder? Jesus, que era 100% humano e 100% divino, mas ele não usou da sua divindade. Jesus não usou em nenhum momento da sua divindade, porque ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, para nos dar o exemplo de que nós, frágeis como somos, pecadores como somos, humanos como somos, mas cheio do Espírito Santo. Olha o que diz aí 4:17-18, queridos. Então lhes deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Alguém lê para mim, por favor? Verso 18, versículo 18. Então, queridos, Jesus cumpriu a missão dele? Jesus cumpriu a missão dele? Bom, então agora é conosco. Agora é com você e comigo. Plenitude do Espírito Santo é o tema que nós estamos estudando aqui. Plenitude do Espírito Santo é o estado do Espírito. A plenitude do Espírito Santo é o estado de ser completamente controlado, guiado e influenciado pelo Espírito de Deus em todas as áreas da vida. Diferente da habitação, habite em mim, não. Plenitude do Espírito Santo não é a mera habitação, presente em todo salvo. A plenitude é um comando contínuo. Vou repetir: plenitude do Espírito Santo é um comando contínuo. Deus manda e eu obedeço. Deus chama e eu atendo o chamado. Deus fala comigo, eu ouço e obedeço o que Deus está falando comigo. A plenitude é um comando contínuo, conforme Efésios 5:18, para viver em santidade, coragem e adoração, permitindo que Ele governe pensamentos, palavras e ações diárias. Jesus
o Espírito Santo tem completo domínio sobre você e você se entrega completamente à ação do Espírito Santo na sua vida, e isso é a plenitude do Espírito Santo, e isto é poder, isto é poder. Os principais aspectos da plenitude é o controle e submissão, ordem diária, contrastes com embriaguez, capacitação para o serviço e finalmente vidas transformadas. Vidas transformadas é aquela que age de acordo com o Espírito Santo do Senhor. Agora eu quero concluir dizendo para os irmãos o seguinte: você tem uma escolha a fazer. Você tem uma escolha a fazer. Se você quiser continuar no playground, você pode continuar. Se você quiser continuar fazendo de conta, você pode continuar. Só que a nossa experiência vai ser uma experiência de falta, de ausência de poder. Porque, como Eliardo disse aqui ontem foi quarta, na terça-feira, de Deus não se zomba. Não adianta você querer fazer, esparadrapar as coisas, colocar o esparadrapo em cima da ferida, não vai funcionar. Não adianta você tentar viver uma vida dividida, coração dividido, e ainda assim achar que o Espírito Santo vai atuar na sua vida. Não vai. A escolha é sua. Por isso que eu citei 1 Samuel 16, capítulo 13. Você quer que 1 Samuel, capítulo 13, capítulo 16, versículo 13 se cumpra da sua vida? É uma experiência. Quando capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 13 se cumpre na sua vida, é uma experiência. A outra experiência é do capítulo 16, versículo 14. Qual das duas você escolhe hoje? Capítulo 16, versículo 13 ou capítulo 16, versículo 14? 13? Eu gostaria eu não sei quem vai apresentar a mensagem musical. Sim, o Yara, por favor. Eu vou esperar vocês aqui à frente. Nós queremos fazer aqui uma oração em conjunto, todos nós aqui na frente. E à medida que a música for avançando, eu vou ficar aqui ao lado da Yara, ela vai apresentar uma mensagem ao Senhor. E queremos orar todo mundo junto, mas aqui, no altar do Senhor. Você tem a sua escolha, você pode fazer a sua escolha, fique à vontade. Yara, você se importa de eu ficar aqui pertinho de você? Deus seja louvado. Dê um passo aqui. Hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer,
quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Amém. Deus seja louvado. Vamos fechar o círculo aqui, vamos fazer o círculo aqui, o melhor que a gente puder, de mãos dadas. Vamos fechar o círculo aqui, todos vocês que estão aí, podem se unir a nós aqui, por favor. Eu comecei a mensagem desta noite dizendo assim, a fim de que vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Aqui está o desafio nosso, queridos. Nos amar uns aos outros é uma evidência do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós não nos unimos com pessoas como nós, que estão aqui convivendo conosco o tempo todo, se nós não convivemos bem com estas pessoas, nós vamos conviver com as outras pessoas? Nós vamos manifestar o poder do Espírito Santo? Aqueles que puderem, podemos nos ajoelhar? Santo Deus, aqui está, Senhor, um grupo de teus filhos para te adorar, para exaltar e glorificar o teu santo nome. A mensagem de hoje foi uma mensagem poderosa, assim como os dos outros dias também. Mas esta mensagem nos desafia, Senhor, a entregarmos as nossas vidas completamente, sem reserva, nas tuas mãos, aceitando de ti o comando, aceitando que o Espírito Santo comande a nossa vida, para que o teu santo nome seja honrado e glorificado, e que o teu poder se manifeste em nossas vidas, em nós e através de nós, para que as pessoas conheçam que há um Deus no nosso meio, e que este Deus pode fazer infinitamente mais do que pensamos, imaginamos e pedimos. Então nós queremos esta manifestação deste teu poder, e para tanto, Senhor, nós estamos aqui de mãos dadas, guardando as nossas diferenças, superando as nossas diferenças, que eventualmente possa existir. Nós queremos nos preparar mais e melhor para muito em breve vivermos contigo nas mansões celestiais, mas ainda existe um tempo
em que nós precisamos anunciar este evangelho nos 4 cantos aqui desta cidade de Campos Belos. É necessário, Senhor, que o Senhor se aproprie de nós, que nós nos entreguemos completamente a Ti, e que essa entrega tão sincera, tão honesta, que a nossa vida seja transformada e também a mensagem seja propagada nos 4 cantos aqui desta cidade. Mas tudo começa conosco, tudo começa com cada pessoa aqui individualmente. Cada um de nós tem a sua responsabilidade, que cada um cumpra o seu papel, que cada um passe em revista a tua vida, a vida espiritual, as tuas prioridades, as tuas escolhas, e que estas escolhas representem, estejam de acordo com a vontade de Deus, e que seja para levar esta mensagem do Evangelho a todos os povos. Por favor, nos ajude, perdoe os nossos pecados, purifica-nos, restaura-nos a tua imagem e semelhança, purifica-nos, Senhor. Nós não queremos fazer a escolha errada, nós queremos ser ungidos pelo azeite do teu Santo Espírito, porque é isto que nós devemos fazer, e é isso que vai trazer vida para a tua igreja, vida e vida em abundância. Nós queremos ter essa experiência contigo, e queremos compreender, com a habitação do Espírito Santo, com o domínio completo, não habitação, domínio completo domínio, contínuo domínio do Espírito Santo em nossa vida. Nós queremos que o teu poder seja manifesto entre o teu povo, em todos os lugares, para a honra e glória do teu santo nome. Nos dê uma noite feliz na tua companhia, é o que nós te suplicamos,